amigos do Grilo Falante, como vocês estão? Vamos conversar sobre literatura? Eu tenho novidades hoje, mas antes, inscreva-se no canal, dê joinha e após assistir a esse vídeo, façam seus comentários, muitos comentários, vamos conversar para ajudar o Grilo Falante a levar notícias literárias para o mundo. Meus amigos, eu tenho aqui uma novidade hoje. Eu vou falar de alguém que eu tenho... Nossa, meu Deus, que seria de mim sem Carlos Drummond de Andrade? Eu acho que a minha vida seria, tem uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, ia ser algo assim, mas eu não ia conseguir sair muito do lugar. Eu preciso de Drummond para respirar. Meu Deus, quanta poesia maravilhosa. E eu queria falar um pouco desse mestre hoje. Eu tenho alguns tópicos que eu vou trazer aqui ao longo da conversa, que são, aspas, os principais, os nossos protagonistas. Mas vamos lembrar primeiro um pouquinho de Drummond, e eu gostaria de contar só umas pequenas histórias para vocês que eu tirei aqui, algumas deste livro e outros, né? Mas agora eu tenho em mãos aqui o Desatino da Rapaziada, do Humberto Werneck, que é escritor, jornalista, e esta obra aqui foi publicada pela Companhia das Letras. E ele nos conta aqui algumas histórias muito bacanas. Vou resumir um pouquinho, tá? Não é o objetivo aqui fazer a biografia de Drummond, mas vamos pensar depois de todo o processo lá da infância de Drummond em Itabira, na fazenda do Pontal, que pertencia já a muitas gerações aos seus familiares. O pai dele, Drummond, é um descendente de dos que migraram da Inglaterra para cá. A mãe Andrade, da família Andrade, famílias poderosas, muito ricas ali na história de Itabira, naquela região, e compraram terras na época do ciclo do ouro, exploraram, né, as minas de ouro, se enriqueceram, e quando houve o declínio do ciclo do ouro, eles expandiram suas terras para uma vida fazendeira e criando gado. E assim se mantiveram durante muitas gerações. Tanto que no Confidência do Itabirano, eu vou ler aqui um poeminha dele para vocês. Olha o que ele fala, ele confirma isso aqui, tá? Que está nos dados aqui biográficos até certo ponto de Drummond e outros escritores do período aí do início do século aí na capital recém-inaugurada Belo Horizonte. Ele fala assim, olha, há alguns anos vivi em Itabira. Confidência, né? Nós aqui de Minas a gente é cheio de confidência, né? Falamos baixo, somos meio sinuosos, esquívocos. É fato. E tanto que ele fala, há alguns anos, porque ele viveu em Itabira, de fato, a sua infância. Né? Depois ele vai estudar no Rio de Janeiro, depois volta para Itabira, depois vem para Belo Horizonte, ele volta um pouquinho, um tempinho pequeno para Itabira, depois ele volta para Belo Horizonte e daqui ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele ficou até o fim de sua vida. Né? E ele fala, olha, principalmente, nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% do ferro nas calçadas, 80% de ferro na alma, nas almas. E este alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança de Itabira. Aquele melancólico, né, que fala no poema de Sete Faces, nasceu para ser gosto, né? Quando eu nasci, um anjo torto disse, vai, Carlos, ser gosto na vida, né? Vai ser o esquerdo, vai ser, né, aquele que vive no alinhamento, na observação, mais do que na ação. Tá lá. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esses são São Benedito do Velho Santeiro Alfredo Duval, este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Olha só, tive ouro, tive gado, tive fazendas. Essa história que eu estou falando com vocês, né, que são da família, das gerações, né, da genealogia da família Drummond e Andrade ali. E ele é herdeiro disso no momento. Né? Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Aí vejamos, se ele fala tanto que dessas prendas que ele trouxe de Itabira, não só, né, material para lembrar, né, que são imagens, são artefatos que faziam parte ali da vida cultural dele, da família dele, mas também dos valores
da sua composição interna, íntima, mental, afetiva, não é? Tudo isso ele fala, trouxe de Itabira. Esse Itabira é tão importante para o poeta, por que em algum momento ele fala que Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas Comodoro? Este verso trouxe muitos problemas para Drummond, porque os itabiranos entenderam no primeiro momento como se fosse um descaso dele com a cidade. Foi para a cidade, tornou-se um escritor, depois foi ser funcionário público no governo de Getúlio Vargas, lá que seria o Ministério da Educação, né, do Gustavo Capanema, e ali ele ficou, ele não voltou mais em Itabira, a não ser muito esporadicamente, se não me engano, uma vez para ver a mãe, que estava muito doente e muito rápido, e ele não gostou do que viu, e é por isso, porque ele sabe o que vai acontecer naquela paisagem mineira, monumental, de montanhas em torno da cidade de Itabira, que o desagradou tanto, que o magoou tanto, que ele tomou essa decisão. Não quero assistir o que está acontecendo lá. Não é? Então ele fica com a memória, a fotografia, né? Está ali o signo, ali, aquela imagem maravilhosa, mas a presença dele física em Itabira, isso não vai ocorrer mais. Bom, mas vamos voltar ao Drummond aqui, lá no início, aqui com o livro do Werneck, quando Drummond ainda jovem, fazendo faculdade, ele fez odontologia e farmácia, formou-se, nunca exerceu a profissão, mas ele já havia se embronhado ali no jornalismo e também escrevendo, além das notícias, o Diário de Minas, que era o único jornal que tinha naquela recém-capital inaugurada, moderna, né, em 1924, se não me engano, mas ele também ele já escrevia crônicas, ele começou a escrever crônicas, e ele escreveu crônicas até, décadas, né? Ele se despediu da crônica quando foi morar no Rio de Janeiro, começou a escrever no Jornal do Brasil, depois antes, né, do Diário de Minas, e fiel à crônica, ele lançou muitos títulos de crônicas maravilhosas, de alto nível estético, reflexivo, acompanhando os fatos, né, a vida social, a vida histórica, a vida econômica do Brasil, em todos os aspectos. Ele nunca foi um poeta de alienado. Ele fala aqui de um certo alheamento, mas ele sempre foi, como ele falava, um observador de óculos, né? Isso é uma característica também fundamental para se compreender Drummond. E quando ele estava nesse momento aqui, houve um fato muito interessante, pitoresco, mas vale a pena para a gente entender, olha como as coisas são. Drummond escrevia crônicas de jornal e era amigo de Pedro Nava, que vem a ser um dos maiores memorialistas, né, da história da literatura brasileira, que na época fazia medicina. Eles eram amigos, né, como Gustavo Capanema também, como Afonso Pena Júnior, Milton Campos, eram os amigos dele. Todos se fizeram, não é, dentro da história política, literária do Brasil, intelectual também. Bem, quando o diretor de Diário de Minas falou que ele disse, falou assim, o Drummond escreveu um bilhetinho, um poema, né? E ele não mostrava os poemas dele ainda para as pessoas, não. Ele escreveu, mostrou debaixo de uma mesa de um bar chamado Bar Estrela, que eles frequentavam aqui, para Pedro Nava. E o Pedro Nava leu também escondidinho, viu que ele não queria que outros percebessem, ele leu e depois passou para o Drummond e falou assim, Drummond, continua escrevendo aí suas crônicas. Ele fazia também crítica de cinema, né? Sempre foi um cinéfilo maravilhoso, que poesia não é só praia, né? Mineiro não tem praia, mas vai lá, não é só praia, veja só, né? Olha só como Pedro Nava se enganou, ainda bem, né? E ainda bem que ele não seguiu o conselho do amigo, então olha só. Bom, mas ele tornou-se, né, um grande poeta em vida, né? Considerado o poeta maior, né? Título que ele não aceitava, mas era comum aos leitores, a crítica toda assim consideravam e consideram Drummond, e ele passou por várias etapas, né, na sua vida poética. É muito forte a memorialística, a poesia de memória, Boitempo 1, Boitempo 2, né, e também a poesia social. Ele vai mudando as fases de acordo com os acontecimentos, né, tanto que ele vai escrever A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo, obras maravilhosas, durante o período da Segunda Grande Guerra, né? A poesia mais universal, absorvendo toda aquela melancolia, tristeza, aquela ansiedade por um futuro que ninguém sabia qual seria depois da guerra.
Mas, neste período também, aconteceu algo muito interessante. Itabira já estava com a exploração do minério de ferro em andamento. A família dele, com o tempo, vendeu a fazenda, as fazendas, não é? E as fazendas da família tornaram-se, portanto, propriedade de uma mineradora estrangeira. Né? Não sei se era inglesa, tinha belga, tinha francesa. Bom, mas a questão é que em 1942, no governo de Getúlio Vargas, foi criada a Vale. E a Vale foi criada para tirar o minério de ferro do Pico do Cauê. Que pico é esse? Muito simples. A casa de Drummond, da família, o grande casarão colonial dele, está lá em Itabira até hoje. Pode ir lá que você visita, tá? Ao lado da casa dele tinha uma igreja matriz lá do Rosário, que é aquela igreja do Rosário, que ele fala do sino do Rosário, que é o último poema lá do o Enigma, né? Do Claro Enigma. Poema belíssimo, também anterior à Máquina do Mundo, né? Que nossa, vou mostrar para vocês aqui, o José Miguel Pisnik vai fazer estudos maravilhosos desse poema também, né? Eu estou com o livro dele aqui, que é o meu foco principal aqui hoje, que é a Maquinação do Mundo, um trabalho até recente, né? Dele, Drummond e a mineração. Mas a questão é a seguinte, a igreja do Rosário. E cresce, é uma das hipóteses, que essa igreja ruiu. Tem gente hoje mais novo lá que nem sabe que essa igreja existiu, que tenha sido por causa do trabalho da mineradora, aqueles impactos, né, na terra, na exploração, na escavação, que tenha trabalhado ali aquelas bases da igreja, arquitetura colonial, e ela acabou ruindo, caindo, como caiu o sino, que Drummond tem muito sino na memória dele, o som do sino, e esse sino se perdeu. Mas a ideia é o seguinte, ao lado da casa dele, e no avarandado do casarão da família, seja de que janela ele chegasse, ou mesmo da varanda, ele avistava o Pico do Cauê, aquela montanha imensa, linda. Você fala, nossa, mas nós aqui de Minas, olha, nós adoramos uma montanha. E ter uma montanha assim, abrir a janela direto, uma montanha, aquele pico maravilhoso, o Pico do Cauê, que desde a infância, de gerações da família dele, abriu as janelas e avistava, fazia parte, né, do imaginário da família, né, da cultura da família, todo aquele entorno de montanhas, e principalmente o pico estava de frente à casa dele. Coisa maravilhosa, maravilhosa. Bem, a questão é o seguinte, a Vale foi criada para explorar o minério de ferro desse pico, que é o que nos conta aqui o Pisnik, que vai resgatar toda essa história. E quando isso aconteceu, começou a exploração, hoje, tá, isso em 42, o minério de ferro ser levado para a Europa para fazer armas, que estava em guerra, aquela questão toda, mesmo depois da guerra, continuou, porque é uma região riquíssima de um minério que dizem de altíssima qualidade, né? Continua a exploração até hoje, em outras cidades também, né? E a fazenda da família dele, a fazenda do Pontal, nas imediações, para se ter uma ideia, hoje é onde está a barragem do Pontal, que é da exploração do minério de ferro lá da Vale, onde se coloca o rejeito, né, da exploração ali do minério de ferro, toda aquela lama, todos aqueles rejeitos, né, aquela coisa horrorosa. E onde era de fato o Pico do Cauê, hoje tem uma cratera imensa, parece aquelas fotos que a gente vê da Lua, aquela cratera monumental, sobrou nada do pico, não sobrou nada, como de muitas montanhas em Minas que estão sendo retiradas até hoje, também para esse mesmo exercício. E nesse sentido, eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou ler aqui. Eu tenho um trechinho de uma crônica, está aqui no computador, de 1943, ainda no fervor dessa realidade, que ele chama de Vila da Utopia. E nessa crônica ele fala assim, parecia-me que um destino mineral de uma geometria dura e inelutável te prendia, Itabira, ao dorso fatigado da montanha, enquanto outras alegres cidades, banhando-se em rios claros ou no próprio mar infinito, diziam que a vida não é uma pena, mas um prazer. A vida não é um prazer, mas uma pena. Foi esta segunda lição, tão exata como a primeira, que eu aprendi contigo, Itabira. E em vão meus olhos perseguem a paisagem fluvial, a paisagem marítima. Eu também sou filho da mineração.
e tem os olhos vacilantes quando sai da escura galeria para o dia claro. Né? Veja só que impacto, não é? Quando ele começa a sentir, a pressentir, não é? Com esse olhar potente, escrutador, né? Do observador arguto que era, o que redundaria aquele trabalho de exploração mineral ali na região. E é em torno disso que o Wisnik, ele começa aqui o texto dele, já nos falando justamente, ele fala assim, olha, logo na apresentação, vou ler só um trechinho, ele fala assim, olha, a vastidão da poesia de Carlos Drummond de Andrade admite muitas entradas. Neste livro explora-se uma delas, a relação do escritor com a mineração e, em particular, o destino mineral de sua cidade natal, Itabira do Mato Dentro, pequena povoação de origem colonial incrustada entre imensas jazidas de ferro. É aí que começa o problema, né? Quando descobriram que aquela cidade, no seu território ali, né, e vem essa fusão, né, da poesia com a geografia, como que ele soube, né, arquitetar isso, ele vai denunciar logo no início daquele processo no que poderia redundar, e redundou, né? Equivocado ele nunca esteve, né? Enganado ele nunca esteve. Todo um processo histórico aí vai caminhar para chamar atenção sobre isso. E tanto que aqui tem um poeminha que eu vou ler aqui para vocês, um trechinho dele, sabe? Que chama-se O Maior Trem do Mundo. E ele vai fazer uma referência ao trem da Vale, que são muitos e muitos, nossa, mas ele é longo, né? São vários locomotivos puxando ali aquelas caçambas cheias de minério, né? Levando para os portos, dali vai para a Europa, aí vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, né? Ele fala assim, olha, leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão, o maior trem do mundo. Nossa! Puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desempestadas. Leva meu tempo, minha infância, minha vida triturada em 163 vagões de minério e destruição. Veja só. E é em torno desse sentimento, que agora não é só o sentimento do mundo, né? É o sentimento do poeta, das gerações, de toda a sua genealogia, toda a genealogia daquela cidade, com que toda a sua cultura, a sua história também vai sendo deteriorada, minério a minério que vai sendo, cada grãozinho de minério que vai sendo retirado ali daquela região, é uma história que está sendo totalmente dilacerada, não é? Por um projeto econômico, por um projeto mineral, né, endurecido, endurecendo as almas. Por quê? Porque até a própria cidade, ele fala em torno, não teve grande proveito disso. Grande parte dessa riqueza vai para o exterior, e os lucros ficam em pequenos grupos. E as tragédias acontecem em torno disso até hoje. Isso é algo que ele não previa na época, mas sabemos bem recentemente, Mariana, quando houve, a barragem também que explodiu, uma cidade inteira, Bento Rodrigues, pessoas, tiveram suas vidas ceifadas, depois em Brumadinho, foram quase 300 pessoas, uma tragédia sobre outras, não só a cultura, mas as vidas humanas, a memória, e a poesia dele, a poesia se dedicou a falar sobre isso sempre, em vários títulos dele. E para finalizar, eu achei maravilhoso quando o professor José Miguel Wisnik fez uma referência falando aqui, veja só agora, Guimarães Rosa, outro conterrâneo, que é de outra região, mais do Cerrado, para o norte, e ele escreveu essa novela maravilhosa, O Recado do Morro. É um morro que dá o seu recado, um morro tem uma voz, tem um recado que os loucos ouvem, as crianças ouvem, e ele vai passando de um a outro numa viagem de um grupo ali, de um rapaz, o Pedro Osório, que estava conduzindo um cientista na região para pesquisa, até chegar num músico, e o músico consegue traduzir a voz do morro numa canção, e Pedro Osório finalmente entende que o recado era: cuide-se, estão tramando uma, que a gente chama aqui,
seria um assalto, algo para tirar a vida do rapaz, uma emboscada que a gente chama aqui. Então, e finalmente o morro dá o seu recado, né? Em favor da vida, mais uma vez. Meus amigos, é isso. Fica aí essas recomendações maravilhosas, vou colocar aí embaixo na descrição para vocês, essa bibliografia maravilhosa que eu tenho em mãos aqui. É um pouquinho do Drummond, do meu mestre, Carlos Drummond de Andrade, que no mês de outubro aniversaria. Olha, um abraço para vocês, foi muito bom conversar mais um pouquinho aqui, tá bem? Mais uma vez eu renovo meu pedido aí para vocês de inscreva-se. Nossa, até deu um coisa aqui. Mas inscreva-se, faça comentários, indique para os amigos, né? A velha história. Conto com vocês, amigos do Grilo Falante. Até o próximo encontro. Até breve.